Hoje o assunto da nossa aula é sobre as certificações AWS. Isso mesmo, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como as certificações podem ajudar aí na sua jornada, né, como profissional e como que ela pode trazer bastante valor aí para a sua carreira. Então, a primeira coisa que muitas pessoas me perguntam é o que é uma certificação, né? E por que você precisa ter uma? Pra gente que trabalha na área de TI ou que já tem uma certificação, é tão óbvio, né, essa questão da certificação, mas eu quis trazer um pouco, jogar um pouco de luz nesse tópico, porque é uma questão até mesmo recorrente, tá? Eu vejo uma certificação como aquela assistência técnica autorizada que você tem na sua cidade, né? Quando quebra a sua máquina de lavar, a sua geladeira, mesmo TV, né? Hoje em dia está ficando menos comum a gente consertar eletrônicos, mas ainda é muito comum ter assistências técnicas para máquinas de lavar, geladeiras e etc. Aquela assistência técnica, ela nada mais é do que uma empresa, né, que é autorizada pelo fabricante a consertar, mexer e melhorar até os seus equipamentos, né? Então você pega aí uma geladeira, por exemplo, quando quebra o motor, uma assistência técnica sabe como abrir a geladeira, sabe como fazer uma manutenção de maneira adequada para aquele tipo de equipamento. E a certificação na área de TI nada mais é do que um paralelo a isso, né? Quando você é certificado, você tem a autorização e o reconhecimento daquele produtor, né, no caso a AWS, que você está habilitado a arquitetar, desenvolver e gerenciar sistemas da AWS baseados em tecnologias da AWS. Então é como se você se tornasse uma assistência técnica. E essa certificação, ela é um título de reconhecimento. Da mesma maneira que você tem ali uma graduação, onde você tem um diploma no final do curso, a certificação é esse reconhecimento das suas habilidades, né? A Amazon está certificando que você tem as habilidades que ela espera de um profissional da área de computação em nuvem. A gente vai falar mais para frente que existem vários tipos, mas dependendo do tipo de certificação que você está aplicando e quando você é aprovado, a Amazon te dá esse título de reconhecimento. Só que essas certificações, não só a AWS, né? Tem todas as empresas aí, Microsoft, Google, a maioria das empresas de TI tem essa certificação e ela é basicamente criada, né, primariamente criada para capacitar profissionais. Então, qual é a grande missão das empresas? É dar a capacitação para os profissionais utilizarem as ferramentas, utilizarem as tecnologias para conseguir atingir os objetivos e, é claro, utilizando os serviços dessas empresas. É interesse deles que você use os serviços, no caso da AWS. Quanto mais pessoas certificadas, melhor, porque mais pessoas estão utilizando os serviços e estão aí no final do turno aí dando lucro para a AWS e é isso que ela espera, claro. Mas ela está bastante interessada em capacitar profissionais. Então as certificações são criadas para isso, tá bom? Outra coisa muito importante, o conhecimento alinhado com as demandas de mercado. É muito, muito simples, principalmente num ecossistema como a AWS, de você se perder no mundo de conhecimento, no mundo de serviços que existe lá dentro. Hoje em dia, se você entrar no console da Amazon, você vai achar uma centena de serviços e todos eles com nível muito detalhado, muito específico para certos tipos de uso e você estar alinhado com o que o mercado precisa e não com aquilo que você talvez ache que é importante também é muito crucial e a certificação vai te levar nesse caminho. Porque a Amazon tem os tipos de certificação e cada uma delas vai te alinhar com o que o mercado está esperando, com as demandas do mercado. E por último, não menos importante, é validar a sua expertise. Vamos supor que você já trabalhe com a Amazon, você já trabalhe com a computação em nuvem, você quer validar que aquilo que você está fazendo está alinhado com o que a Amazon dita aí de boas práticas e o que o mercado também espera, tá bom? Então, tem dois tipos, né? Quando você está estudando do zero ou mesmo quando você já é um profissional e você só quer validar a sua expertise, beleza? E aí falando sobre a certificação AWS especificamente, né? Por que AWS? Também é uma pergunta que me fazem, né? Você fala tanto de AWS, mas por que a Amazon e não, por exemplo, o Google Cloud e não a Microsoft, né? Primeira coisa, a Amazon é pioneira de mercado, tá bom? A Amazon criou o primeiro serviço em cloud em 2005, 2006. Nós estamos falando aí de 14 anos, beleza? Ela é líder de mercado atualmente.
32,4% do market share. Esse é um número que eu peguei de 2019. A Amazon tem 32% do mercado. É muita coisa, tá? A Amazon está em franca expansão mundial. Então, a Amazon tem contratado novos funcionários assim de maneira muito, muito forte. Aqui na Europa, conheço muitas pessoas que foram contratadas pela Amazon e sei que a Amazon está com muitas vagas em aberto no Brasil. E eu estou falando da Amazon Web Services, não a Amazon aquela do comércio eletrônico. Então ela está em franca expansão, até mesmo pelas demandas, né? Então nessa situação que a gente está vivendo aí nos dias de hoje, os cloud providers que a gente fala, as empresas de computação em nuvem estão sob pressão porque a demanda está muito grande e eles precisam dar conta dessa demanda. E por trás de toda essa demanda, eles precisam de profissionais, né? Mantendo os serviços e também desenvolvendo novos serviços, tá bom? Isso para trabalhar na própria Amazon. Imagine as empresas que utilizam a Amazon como infraestrutura, beleza? E aí, o que eu acho um dos pontos na área de TI que são mais fantásticos é aquela história do aprenda uma vez e aplique globalmente, né? O que eu quero dizer com isso? O conhecimento que você obter estudando para certificação ou mesmo estudando a Amazon, se especializando na AWS, esse conhecimento que você tem hoje, ele pode ser usado em qualquer lugar do mundo, tá bom? Eu, por exemplo, estou aqui na Holanda, o mesmíssimo conhecimento que eu tenho de AWS você pode aplicar aí no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Então é o mesmo serviço, o mesmo conhecimento. Isso vale para muitas áreas de TI. Quando você aprende a desenvolver software numa linguagem, aquela mesma tecnologia vale para o mundo inteiro e assim por diante. Claro que existem exceções, mas vamos focar na regra aqui, né? Então, você aprende uma vez e aplica globalmente. Se você está no mercado um pouco mais, digamos, desenvolvido do que o brasileiro, ainda tem algumas vantagens. Aqui na Europa existe aí uma onda um pouco diferente já na AWS, porque a gente está já numa segunda onda, digamos assim. Então, eu trago aqui no meu canal e outros vídeos algumas tecnologias mais novas, mas também a fundação. Toda essa fundação que você aprender aí vai valer para qualquer tipo de projeto, seja ele grande, pequeno, nacional ou internacional. Beleza? O que mais? Vamos falar aqui sobre a certificação AWS, né? E só lembrando que nós estamos falando da certificação AWS e como ela pode ajudar na sua carreira. Eu mostrei no slide anterior sobre o market share, né? Que a Amazon, como é que a Amazon está posicionada hoje? Porque existe uma discussão, né, no meio de TI, porque uma vez que você escolhe uma empresa dessa, você meio que está fazendo um casamento com ela, né? Porque depois fica um pouco mais complicado de você sair da Amazon, por exemplo. Vamos supor que amanhã você fala, ok, eu quero usar o Google. E aí você tem que fazer uma migração. Ou eu quero usar a Microsoft, você tem que fazer uma migração. Você tem que... a gente não é comum para a gente, mas você pode usar o Alibaba, né? O Alibaba, né? A empresa chinesa também. Enfim. E essa é uma decisão que é importante você tomar e é uma coisa que me perguntam, por que a AWS? Não é só porque eu gosto, porque eu achei a Amazon legalzinha. Né? Como eu disse, ela tem hoje um market share um pouco maior que isso, né? Você pode ver aí na primeira linha, 32,4%. Isso é só o quanto a Amazon cresceu, 33,2%. Você vê que Google e Microsoft crescem mais do que a Amazon, mas isso é meio que um movimento esperado, porque a Amazon, como eu disse, é pioneira, ela saiu muito antes deles, né? Então essas empresas hoje que estão tentando correr atrás da Amazon, é natural que elas cresçam mais porque elas estão menores ainda. Então vai chegar uma hora que a gente vai ter aí o platô delas, elas vão chegar num nível de crescimento parecido com a Amazon, né? O Alibaba, bom, o mercado chinês é muito singular, a gente tem que até tratá-lo de maneira diferente. Eu vou falar dos três que a gente tem mais acesso aí, que é a AWS, Microsoft e o Google, tá? E aí o market share da Amazon ainda é muito superior, tá? Por incrível que pareça, né? Para quem gosta ou quem não gosta da Microsoft, a Microsoft está à frente do Google Cloud. Eu já tive a oportunidade de alguns eventos aqui na Europa, eu fiquei impressionado com a Microsoft, como eles conseguem fazer consoles que são amigáveis, né? Então você entra no console da Amazon e da Microsoft parece que te convida a usar os serviços. Da Amazon é mais voltado ali para desenvolvedores, pessoas da área técnica, né? Então a Microsoft tem essa grande vantagem. O Google Cloud, sinceramente, eu sou um grande fã do Google, uso muitas tecnologias do Google, inclusive aqui na Europa a gente usa o Angular, né? Para quem não sabe, é uma tecnologia front-end do Google.
Mas eu acho que o Google deixa muito a desejar em muitos aspectos da computação em nuvem. Não estou dizendo que não é bom, mas eu acho que na corrida aí da computação em nuvem, o Google acabou ficando um pouco para trás, tá? Por isso que você vê que o market share do Google ainda é pequeno, mas não duvidem do Google porque ele tem um poder gigantesco, tá bom? Mas voltando aqui à AWS, market share, então se você não se simpatiza com a Amazon, isso é comum, tá? A gente tem dentro da área de TI, a gente tem algumas preferências, né? Mas se você está aí em dúvida de qual provider começar a trabalhar ou estudar, sem dúvida nenhuma, vá na AWS porque é a maior, tá bom? Eu sou um profissional multi-cloud e multilinguagens, tá? Na minha vida profissional aí, já trabalhei com todo tipo de tecnologia, não tenho não sou assim fanático por uma tecnologia, tá? Então, eu acho importante você saber um pouco de todas, mas especialize-se na primeira, porque é a AWS, beleza? Falando sobre certificação, né? Quais são os tipos de certificação AWS que a gente tem no mercado? Então, primeiro, nós falamos por que tirar a certificação, né? Por que a AWS? Porque poderiam ser outras. E agora eu vou falar para vocês quais são os tipos de certificação que existem aí disponíveis no mercado na data de hoje. Tá? A Amazon é uma empresa extremamente flexível, né, e muda a todo momento, tá bom? Então, eu acho que você tem aí diversas opções para estudar dentro da AWS no dia de hoje e eu acho que isso só vai crescer cada vez mais, tá bom? Só um minuto, deixa eu só ver um negócio rapidinho aqui. Se tá tudo certo aqui com a minha transmissão. Aqui. Eu acho que o microfone estava errado. Não sei se está certo agora. Acredito que sim, mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, vou falar do tipo de certificação AWS, tá bom? Então, a AWS, nesse momento, ela fornece aí 4 níveis ou 4 grupos de certificação, tá bom? O primeiro grupo é o grupo aqui de baixo. A primeira linha aí é mais embaixo, que é o grupo de fundamentos, tá? Então, para você que está começando na AWS e não sabe absolutamente nada, é a parte de fundamentos e que a Amazon recomenda que você tenha 6 meses de experiência para poder tirar essa certificação. A segunda é o nível Associate, né, que é 1 ano de experiência, e aí você já tem 3 provas diferentes: arquiteto, operações e desenvolvedor. Depois você tem o nível profissional, que são 2 anos, né, de experiência, que já é um nível bastante avançado, e você tem 2 tipos de prova: a Solutions Architect Professional e a DevOps Engineer Professional. E você tem as provas do grupo de especialidades. Então, aqui do lado esquerdo você tem certificações que vão te dar conhecimentos abrangentes sobre a plataforma e depois você pode se especializar, por exemplo, em redes, por exemplo, em Big Data, por exemplo, em segurança, Machine Learning e Alexa, né, que é aquele serviço de voz, né, de comando de voz e outras coisas que a Amazon disponibiliza, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho aí de cada nível para ficar mais claro, mas esse é o panorama geral. Esses, digamos, 3 grupos mais a especialidade, tá bom? Então vamos lá para a parte de fundamentos. O primeiro nível é o nível de foundational, né? Então seria mais a parte de fundamentos. Eu estou classificando aqui como uma certificação de entrada. Então, se você não tem nenhum tipo de experiência com a AWS, ou se você é uma pessoa que está fora da área de arquitetura, desenvolvimento e administração de sistemas, ou se você quer realmente começar do primeiríssimo passo da AWS, essa certificação é para você, tá bom? Ela vai te dar realmente todos os fundamentos, como que a Amazon funciona, quais são as características do serviço, como que eles cobram pelos serviços, como que você pode monitorar custos, como você pode otimizar a sua infraestrutura para usar a Amazon de uma maneira controlada, tá bom? Então, essa é a certificação de entrada, mas eu, Guilherme, pessoalmente não recomendo para pessoas que são da área de TI como arquitetos, desenvolvedores e administradores de sistema. Por quê? Ela é muito básica, ela vai falar somente de aspectos mais
gerenciais da plataforma e pouco aspectos técnicos, tá bom? Eu mesmo não tenho essa certificação, eu pulei essa certificação porque eu acho ela muito básica. Só que, novamente, se você nunca trabalhou com a AWS ou se você não sabe o que é computação em nuvem, eu fortemente recomendo que você comece por essa, porque ela vai te dar a base, como eu estou dizendo aqui, os fundamentos necessários para que você continue aí na jornada das certificações, tá bom? No nível Associate, nós temos 3 provas diferentes, né? Então, arquitetos, eu estou chamando aqui de operações, né? O administrador de sistemas e desenvolvedor. Você vê que são 3, digamos, linhas que a Amazon separa nesse nível Associate para que você tenha mais ênfase naquilo que você mais prefere, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais para frente de cada uma delas, mas eu posso garantir para você que essas 3 já são, elas compõe aí um diferencial no seu currículo assim impressionante, tá? Então esse é nível Associate, ele não é um nível fácil de conseguir, mas também não é a dificuldade do nível Professional, por exemplo. Então, se você não tem nenhuma certificação, tem alguma ideia do que é computação em nuvem e está buscando aí, né, se especializar, entender mais sobre computação em nuvem e se certificar, escolha uma dessas 3, tá bom? Tem diferenças um pouco mais fortes e um pouco menos fortes, tá? Entre cada uma delas que eu vou falar para você. Talvez você esteja pensando, bom, eu não sei qual certificação obter, tá bom? Eu posso compartilhar a minha experiência. Eu comecei com arquiteto, fui para de operações e depois peguei a developer. Peguei as 3 devido à minha experiência anterior e porque eu gosto de ter essa visão mais holística da plataforma, mas conheço muitos colegas que preferem seguir um caminho só, por exemplo, developer, por exemplo, arquiteto, mas aí vai muito da sua característica, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas e talvez te ajude a tomar uma decisão, tá bom? Solutions Architect, que é a primeira, né? Então, esses textos aqui, eles foram retirados do site da Amazon, tá bom? Não estou inventando nada. Lá no site da Amazon, que o endereço está ali no rodapé, tem muita informação. Aqui a minha ideia é dar uma pincelada geral em tudo e depois você pode ou perguntar para mim ou mesmo ler a documentação da própria Amazon, tá? Mas falando de arquiteto de soluções, né? Então é demonstrar eficazmente conhecimento sobre como arquitetar e implantar aplicativos seguros e robustos, definir uma solução usando princípios de projeto arquitetônico. Então é um termo meio estranho, né? Projeto arquitetônico, mas como que você orquestra todos os sistemas ou todos os serviços da Amazon para gerar um sistema robusto, né? E aí fornece orientação sobre implementação com base nas práticas para a empresa durante todo o ciclo de vida do projeto. Então, você vai ajudar a criar novos sistemas, orquestrar os serviços e também servir como consultor. Falar, use esse serviço e não use aquele. Use esse serviço daquela maneira que vai ter um custo menor, ou de repente é mais seguro, ou de repente é mais escalável. Então você tem uma posição um pouco mais de consultor, né? E menos de implementador, tá? Então você vai mais projetar os sistemas, assessorar quem está implementando e servir ali realmente como um consultor. E é essa a ideia do Solutions Architect. Tem arquiteto de solução que implementa as coisas, tá? Isso não significa que você não vá colocar a mão no código, não vá colocar a mão no console, mas esses são os princípios que a Amazon dita para esse tipo de papel. Eu, modestamente, no mercado de trabalho, ali, no dia a dia, você vai ver um Solutions Architect fazendo as coisas mesmo, projetando, é claro, mas implementando também, tá bom? Então, a realidade é um pouquinho diferente do que a Amazon propõe, mas aí isso vai de empresa para empresa, mas no geral, aí, confia em mim, o arquiteto ele vai colocar a mão na massa também. O próximo nível é o SysOps Administrator, né, ou administrador de sistemas. Então esse cara é realmente o cara que vai ficar ali monitorando a implementação, monitorando o ambiente. Tá? Ele vai acompanhar a implementação, mas ele vai mais monitorar o ambiente. Ele é um cara mais das métricas, ele é um cara mais do fluxo, ele é um cara mais de manter as coisas funcionando. Né? É o carinha que mantém tudo de pé no bom português. Tá? Então vai implantar, gerenciar e operar sistemas escaláveis, controlar fluxo de dados,
migrar as coisas para a Amazon, estimar custos, identificar o uso apropriado de melhores práticas. Então ele é o cara que, após o arquiteto ter planejado, ele é o cara que vai garantir, né, que tudo aquilo que o arquiteto projetou está sendo bem executado dentro dos limites de custo que a empresa precisa, dos limites também aí de performance, tá? Então o SysOps é o braço direito do arquiteto, tá? Sem um SysOps o arquiteto fica um pouco ali meio sem sentido, porque não adianta nada projetar e isso não rolar no dia a dia, tá bom? Então esse é o famoso administrador de sistemas que ajuda também o developer, né? Então o developer é o cara que realmente constrói. Então você pode desenvolver sistemas para a Amazon hoje em dia totalmente em cloud e isso para quem já é desenvolvedor precisa mudar alguns paradigmas, alguns jeitos de desenvolvimento de software para que você consiga entregar e rodar sistemas em cloud, tá? Então a prova developer, a certificação developer, ela tem várias pegadas de como que você faz para desenvolver sistemas utilizando a plataforma da AWS, tá bom? E aí, é claro que o developer vai trabalhar em paralelo com o arquiteto e com o SysOps. Então, se você é o carinha do código, developer, tá? Se você é o cara que desenvolve sistemas e quer rodar o seu sistema na Amazon, essa seria a minha opção, tá? Não que se você é aquele cara que faz tudo, você trabalha numa empresa pequena ou você está tocando o seu projeto de freelance, você vai ter que saber arquitetura também e você vai ter que saber SysOps também, não tem jeito, tá bom? Mas se você quer dar uma ênfase ou o primeiro passo, a certificação de developer é mais aí recomendada para você. Mas depois você vai ter que também ter o conhecimento de Solutions Architect e também do SysOps Administrator. Agora, uma coisa, experiência prática aí do campo de batalha. As provas têm muitas coisas em comum. Uma vez que você faz uma prova, você vai perceber que os assuntos são recorrentes nas outras provas. Então, quando você estuda para uma, você está de tabela estudando para 70% da outra. Tá? Então, eu diria que 30% de cada certificação aqui é específica para o cargo que você está aplicando, específica para a certificação que você está aplicando, 70% são coisas em comum, tá bom? Eu tirei as 3 certificações, como eu disse, percebi muita coisa em comum entre as provas. A diferença entre elas, e isso vai valer para o Professional também, é que algumas provas elas vão mais a fundo em certas coisas e menos a fundo em outras coisas, tá bom? Por exemplo, a SysOps ela pega muito em métricas, como você olha métricas de balanceador de carga, como você olha métricas das instâncias EC2. Na Developer ele vai perguntar mais qual é o nome do endpoint da API que vai fazer tal coisa, como você faz ali a automatização daquela função, na SysOps, na Solutions Architect, como você usa o melhor banco de dados, qual o banco de dados que vai dar mais performance e menos custo, esse tipo de pegada é que cada prova vai trazer para você, tá bom? Falando sobre o nível professional, né? Então a Amazon aqui diz que são 2 anos de experiência, eu tenho que discordar, porque eu acho que 2 anos é pouco, muito pouco. Essa prova, eu estou estudando para o nível professional, não tenho nível professional ainda, mas tenho conhecidos que têm esse nível professional e o que eu ouço em comum, né, todos eles falam para mim é que essa prova é extremamente difícil, tá? Então ela exige um nível de conhecimento técnico muito detalhado. Então eu tenho as minhas dúvidas se 2 anos são suficientes ou não, tá bom? Basicamente esse nível professional vai dar um aprofundamento dos conhecimentos do Associate. Então quando você tirou a certificação lá, o Professional vai perguntar coisas cada vez mais detalhadas ali no nível, né, bem detalhado da operação, né, mas só que essa é uma credencial aí que é extremamente valorizada no mercado, tá bom? Eu conheço poucas pessoas que têm nível Professional e as pessoas que têm esse nível Professional realmente se destacam, né? Tem um colega de trabalho que tirou esse nível Professional, ele trocou de emprego 3 meses depois devido à alta demanda que existe para esse tipo de profissional, tá bom? Então, como eu disse, nesse momento eu estou estudando para essa prova. Daqui a um tempo eu gravo aí uma outra aula, um outro vídeo para você falando sobre como é a minha experiência nisso, tá bom? Como eu trabalho com a AWS todos os dias, fica um pouco mais fácil, mas é realmente uma prova cheia das pegadinhas. Eu vou falar um pouco mais sobre as questões dessas provas, tá bom?
Do nível professional, né, você tem caminhos possíveis. Como eu disse, tem aí, digamos, perfis, né? Cada um tem o seu perfil, né? O desenvolvedor tem um perfil mais de código, né? O cara de operações ali mais na monitoria, o arquiteto mais de projetar as coisas. Então, cada um deles tem um caminho, né? A Amazon criou esses caminhos. Então, você pode ver nessa figura na direita aí, o arquiteto, ele geralmente pega o professional do Solutions Architect, o Operations e o Developer pega o DevOps Engineer, então é uma prova diferente no nível Professional, porque é mais questão de especialização, né? Então o DevOps Engineer, que é o nível Professional, ele está mais voltado ali na pegada do DevOps, né? Que é a junção de Developer com Operations. Então é um cara que vai desenvolver automatização de infraestrutura através de código, é um cara que vai mexer com os pipelines, é o cara que vai otimizar os sistemas de produção, o cara que vai estar mais preocupado com os custos, tal, enquanto o professional, né, o Solutions Architect Professional é realmente o arquiteto profissional que vai ali juntar todas as peças do quebra-cabeça e ajudar as empresas a utilizarem a Amazon da maneira mais barata e mais performática possível. Então a Amazon criou esses caminhos aí, então geralmente quem tem Operations Developer vai para DevOps e quem tem Architect vai para o Professional Solutions Architect. Isso é só uma sugestão, tá? Você pode... Eu, por exemplo, tenho as três, então a minha ideia é tirar as duas do nível Professional. Mas nada impede de você selecionar aí, pegar o que você tem mais, que você mais gosta, né? E partir para Professional, tá bom? E aí, a gente tem um outro grupo, né? Eu mostrei lá no comecinho, tem o nível especialista. Então você tem o fundamento, o associate e o professional, que são realmente níveis, né? O primeiro, o segundo e o terceiro nível. E você tem os níveis de especialização. A Amazon tem criado várias provas, eu vejo que é essa área que a Amazon mais tem criado provas específicas para atender as demandas de mercado. Por exemplo, Big Data hoje em dia é bomba, né? Se você é um cientista de dados e derrubar o RG em frente a uma empresa, você está contratado, né? Mas é devido à alta demanda, né? Segurança também é uma coisa muito importante. Quando você vai para cloud, todos esses aspectos de segurança, né? De usar uma nuvem, realmente fica muito complexo. Aí, imagine grandes bancos indo para a nuvem. Existem vários aspectos de segurança que você precisa ter muito cuidado. Então, a Amazon tem criado essas provas de especialidade. Né, são indicados para profissionais que queiram realmente virar referência. Né? Então, eu sou o cara, por exemplo, de redes, eu sou o cara do Big Data. Eu conheço poucas pessoas, sinceramente, que têm essa especialidade, mas eu sei que elas são provas de nível de complexidade elevadíssimos, porque a Amazon quer realmente, né, a famosa mosca branca, né, daquele assunto, e ela precisa que você tenha conhecimentos dos assuntos muito específicos, tá bom? Então, é uma opção para você. A especialidade, ela não tem, as provas, é uma coisa importante de dizer, né, que as provas não têm pré-requisitos mais, então para você ser professional, você não precisa ser associate, se você não tem o Foundations, você não precisa, então, enfim, elas não são ligadas. A Amazon tinha isso antes, você tinha que percorrer o caminho, mas se você achar que a Professional é factível para você, você pode pular direto para Professional, e aqui a Specialty, ela tem essa pegada da especialidade, mas eu sinceramente não recomendo você pular para uma prova dessa sem ter antes pelo menos o nível Associate, porque essas provas esses assuntos não começam do básico, eles vão direto nos assuntos mais específicos, tá bom? Então, se você trabalha com Big Data, com segurança, Machine Learning e redes, cara, essa é o caminho para você ir, vai fundo, porque realmente você vai se diferenciar de todos os profissionais, tá bom? Isso é realmente muito bacana. Tem poucos certificados ainda porque são coisas novas e que a Amazon tem mexido bastante, como eu disse, tá bom? Tem a questão dos novos exames, né? Então a Amazon, não só de serviços, a Amazon deixa todo mundo doido porque eles lançam um serviço novo a cada 2 dias, parece, né? Essa, pelo menos a nossa impressão. Eles estão sempre mexendo nos serviços também e isso não é diferente com as certificações. Então os novos exames têm pipocado por aí, né? É claro que devido à situação atual isso deu uma diminuída, mas tem novos exames, por exemplo, esse do especialista em banco de dados. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Eu sinceramente não sou o cara do Machine Learning, não sou o cara do Big Data, mas eu gosto muito de banco de dados porque eu sei que isso é um ponto muito crucial de todas as aplicações, né? E é realmente aí o calcanhar de Aquiles quando você está falando de performance, né? Em grandes sistemas de grande escala.
até média escala, onde vai pegar ali, né, a coisa vai pegar no banco de dados. Então, a Amazon está criando esse novo exame aí, tá? Que é o especialista em banco de dados. Se eu não me engano, é agora no mês de abril que está para sair essa prova. Não sei se foi mudado esse prazo devido aos últimos acontecimentos, mas é uma prova nova para você aí, se você tem interesse, para você manter no seu radar. E outra coisa, todas as provas que eu disse antes, a Amazon sempre muda essas provas, porque estamos na área de TI, né? Você sempre tem novas tecnologias sendo lançadas, você tem mudanças de pensamento, paradigmas, e a Amazon está sempre renovando essas provas, e aí tem um novo exame do arquiteto de soluções. Eu fiz a prova de arquiteto de soluções em julho de 2019, e agora eles estão lançando aí uma nova prova de arquiteto de soluções, agora em 2020. Então, eles estão focando, eles vão mudando o foco para as tecnologias mais novas, perguntando coisas mais novas. O que cai na prova geralmente são tecnologias que estão pelo menos há 6 meses no mercado, eles não perguntam nada muito novo, é por isso que de tempos em tempos eles fazem essa renovação. Eu não sou obrigado a fazer essa prova nova, né, porque as certificações valem por 3 anos, mas eu vou fazer porque eu quero entender o que tem lá no exame para também ajudar vocês aqui com os vídeos que eu faço e também, claro, no meu dia a dia, tá bom? A renovação de conteúdo foi o que eu disse. Então vamos lá, sobre os exames em si, né? Já falamos aí da estrutura, né? Qual é o conteúdo deles, a duração e a aprovação. Também é uma informação que eu tirei do site da Amazon, tá? Então, todas as provas no formato múltipla escolha e múltiplas respostas. Então, tem perguntinhas lá, bastante nossas amigas, só que não, né? Do tipo, escolha as 3 mais corretas, né? Então, nem sempre é só uma resposta certa, tem mais de uma correta. Às vezes, todas são corretas, mas tem uma que é mais correta do que a outra. Então, a prova tem essas pegadinhas assim, porque eles querem testar, eles querem ver até que ponto que você realmente sabe. Não é muito da prova do conceito, assim, o que é computação em nuvem, o que é uma instância EC2, isso são raros as perguntas que têm esse tipo de abordagem. Então, eles sempre vão te perguntar esse tipo de coisa. Tá? Aqui eu estou falando do Associate, o método de apresentação, né, o centro de testes. Né? Então, até pouco tempo atrás você tinha que ir até um centro de teste e agora pode ser online, supervisionado, eu vou falar sobre isso. A duração do exame, 130 minutos, tá? Para concluir o exame. Parece muito, mas não é. Tem que tomar cuidado, porque passa muito rápido. Se você enroscar numa pergunta, realmente o tempo voa. O custo atual disso é de $150, né? Você pode fazer um exame prático da Amazon antes, preparatório, por $20. Eu já fiz vários exames práticos na AWS. Alguns eu achei fácil demais e outros eu achei difícil demais. E eu cheguei na prova meio que eu estava no meio termo. Então eu acho que eles fazem isso de propósito, não sei, mas o exame prático talvez seja algo útil, mas eu não acho que seja primordial, não. E o custo da prova é de $150, né? Com o nosso amigo dólar aí na casa dos R$ 5, eu acho que tá isso aí hoje em dia. É realmente uma prova que é cara, né? Não é uma prova barata, mas é um investimento, porque se você for pensar R$ 5, a gente está falando de R$ 750, talvez arredondando uns 800, porque você tem custo de IOF. Cara, é um investimento de R$ 800 que vale muito, muito a pena, tá? Então, R$ 800 não é aí uma mensalidade numa faculdade, é menos e é algo mercadológico, tá? Então, é um investimento definitivamente que vale muito a pena. É um investimento, tá bom? A prova está disponível em inglês, japonês, coreano e chinês simplificado. Se você é fluente em japonês, coreano e chinês simplificado, muito boa sorte. Mas para a gente, nós simples mortais, precisamos fazer ela em inglês, tá bom? Então, por isso que você vai ver nas minhas aulas aqui no canal, eu sempre me refiro aos serviços da Amazon em inglês. E eu recomendo que você leia as documentações em inglês e não em português. Se estiver muito difícil de entender, troca para o português só para você pegar o conceito, mas continue lendo em inglês, porque na hora da prova não tem português. Não é que aparece a pergunta em inglês e em português, não. Vai em inglês direto. Então essa questão de abrasileirar os termos eu acho um pouco perigoso quando você está buscando certificações e, enfim, para a sua própria carreira. Essa é a minha humilde opinião. Número de questões, são 60 questões. Eles falam que são de 55 a 60 questões porque eles colocam questões que não valem, né? Elas não valem pontos, eles misturam na sua prova porque eles estão testando. Então vamos supor, eles trocaram agora o exame, né?
colocam, né, 5 questões de exames futuros para ver como os candidatos conseguem responder. Se está muito fácil, está muito difícil, etc e tal. E elas não entram no seu score final. Então, o score da Amazon é um negócio que ninguém sabe. Não tem essa de... você acertou 70%, você passa. O que existe é uma estimativa de 70%, porque as provas têm pesos, né? Então, cada prova tem um peso diferente. Então, a prova de developer vai ter mais peso na parte de código em si, a de SysOps mais nas métricas, a de Solutions Architect mais na parte de escalabilidade, essas coisas assim. Então, depende da prova, né? Você vai acertar, mas em média você pode contar aí 70% da prova, tá bom? De acerto. A maioria das questões são situacionais. O que eu quero dizer com isso? Não tem aquele tipo de pergunta... o que é EC2, né? É uma instância, é um banco de dados, é um cache, é uma coisa assim. Tem, mas é muito raro mesmo. Então, lembro de questões do tipo, qual é o serviço que você pode usar em conjunto com o S3 para otimizar a busca de objetos num bucket? Tava lá, RDS, Athena, Macie, e sei lá, Route 53. Esse tipo de questão, tá? Se você quer saber a resposta, é Athena. Então, esse tipo de questão é muito raro. Então, tem mais situacionais, do tipo, você, como arquiteto de soluções, foi chamado por uma empresa que está tendo problemas de performance com a infraestrutura da Amazon. Em determinado dia, por exemplo, numa segunda-feira de manhã, todos os relatórios gerenciais ficam extremamente lentos porque a área de Business Intelligence está rodando os relatórios numa instância RDS do tamanho X e eles estão reclamando de lentidão que está impactando negativamente nos resultados da empresa. O João da Silva ligou para a Maria e pediu que ela verificasse tal métrica no CloudWatch. Você, como arquiteto, qual tipo de providência você tomaria para ajudar essa empresa? Então eles vão florear, criar uma situação, dar nome para as pessoas e aí propor algumas soluções para você, como por exemplo, você pode criar um segundo RDS para ajudar no processamento de relatórios, você pode criar um cache, você pode mudar tudo do RDS para instâncias EC2 e também às vezes eles colocam, com muita frequência eles colocam selecione a opção que é mais barata, ou às vezes selecione a opção que não é tão mais barata, mas mais performática. Então, no caso do arquiteto, você tem que saber aí o peso, o custo, né, e o peso dos serviços, quanto eles demoram para rodar. Isso são questões situacionais, tá bom? Então, são questões que tem que tomar cuidado. Tem ali as palavras-chave, se você já fez concurso público ou provas, né, em vestibular ou concurso público, você sabe que existem palavras que são chave para você destrinchar as coisas e às vezes você olhando a alternativa, você testa a alternativa e vai excluindo aquelas que não fazem nenhum sentido até que você chegue na resposta mais adequada, tá bom? Poucas questões de conceito, a prova é eletrônica, tá bom? Não existe prova em papel, na área de TI eu desconheço, quando eu comecei a trabalhar tinha algumas em papel, mas não existe mais. E o resultado sai na hora, né? Então você faz a prova, ao final das questões você pode revisar, você aperta o botãozinho, a Amazon faz a pesquisa de satisfação, que é o terror de todo o candidato, porque ela vai ficar te perguntando o que você achou da prova, quanto tempo você trabalha com a Amazon, então acho que são 7 ou 8 questões, você está ali tremendo, querendo saber o resultado, ela está te perguntando esse tipo de coisa, né? E aí você vai lá, preenche isso, e aí você aperta o botão da felicidade, e o botão da felicidade demora 10 segundos, mas parecem 10 horas. Você aperta o botão e aparece na tela, aguarde, e aí aquele íconezinho girando, e aquilo dura 10 anos, de repente aparece na tela, parabéns, você foi aprovado. Eu sinceramente nunca tive o desprazer de não passar na prova, mas eu sei que isso é um pouco frustrante quando as pessoas não passam, mas foi muita adrenalina, muita preparação, e quando você aperta o botão e passa, é assim um alívio muito grande, tá bom? Na hora a Amazon não te dá os scores, ela não vai dizer qual questão você acertou e qual você não acertou, ela vai mandar por e-mail para você, acho que 72 horas depois, quais áreas que você acertou e quais áreas que você deixou a desejar. Por exemplo, monitoramento, escalabilidade, segurança, esse tipo de coisa que a Amazon vai te dar um norte. Eu entendo porque a Amazon não faz isso, porque
o exame de certificação ele é extremamente privado, né? Mas eles enfim, podiam dar mais dicas. Por exemplo, todas as provas eu passei, mas tem algumas que eu acho que eu poderia ter ido melhor na parte, por exemplo, de monitoramento, né? Vai entender mais métricas. Aí você fica com aquela coisa na cabeça de, meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar? Vamos correr aqui, ó. Professional, né? Então a mesma coisa, múltipla escolha, múltiplas respostas. O método de apresentação no centro de teste, mas já tem online também, 180 minutos, então ela é maior. É uma prova extremamente mais complexa, com questões mais longas. Ela custa só $300, então hoje está falando de R$ 1.500, um pouco mais que isso. Né? E aí também inglês, japonês, coreano e chinês. Se quiser fazer em chinês, tem uma dificuldade maior, talvez o chinês simplificado seja mais fácil. Brincadeiras à parte. Número de questões 80, mesma coisa também, 75 a 80 questões, sendo que 5 aí vão variar nesses testes que eles estão fazendo para provas futuras. Questões são situacionais e muito longas, tá? Não fiz essa prova ainda, mas a galera fala que o bicho pega, tá? Então, estou esperando realmente coisas bem longas. Vou compartilhar com vocês assim que for possível. Poucas ou nenhuma questões de conceito, sem essa de qual é o melhor banco de dados, não tem essa. A prova é eletrônica, o resultado sai na hora também, com os 10 segundos de processamento que equivalem a 10 horas, tá bom? E aí, a grande novidade, isso é uma coisa realmente nova, pessoal, acho que um mês mais ou menos a Amazon falou que todos os exames são online, isso foi meio que forçado por essa situação da pandemia, mas eu acho isso fantástico. Só que ele é online, só que ele é supervisionado. Significa que tem alguém do outro lado. Isso já existia, tá? Eu não sei, sinceramente, preciso verificar se existe no Brasil, mas aqui na Europa é possível você fazer a prova em lugares tipo totens, e aí tem uma câmera virada para você, essa câmera fica te vigiando, mas tem alguém do outro lado lá olhando assim para ver se você não tá colando. E eu vi que os exames online que você pode fazer de casa também são monitorados. Então, por mais que eles sejam online, eles estão com uma fila. As pessoas, né, não estão podendo ir nos centros de teste e eles estão com uma fila porque sempre tem alguém olhando a prova, te olhando, tá bom? E aí tem uma maior flexibilização porque você não precisa ir até os locais, né? Então tem gente no Brasil, é um pouco mais longo, o Brasil é um país muito grande, né? Então às vezes centros de treinamento são só nas capitais, o pessoal do interior precisa ficar viajando. Isso tem melhorado bastante porque a Amazon usa a PSI e a Pearson, e esses centros de treinamento tem centros de provas, tem no Brasil inteiro, mas mesmo assim, né? Tem um deslocamento aí. Às vezes você precisa dormir no local, isso acaba ficando caro, uma prova já não é tão barata, acaba ficando um pouco mais caro. Um parêntese, claro, se você for fazer a prova em casa, né? Você tem que ter uma boa conexão à internet e pré-requisitos de equipamento, né? Que pré-requisitos na questão da câmera. Me fala, nunca fiz essa prova online, vou falar em breve para vocês, mas eles pedem para que você mostre o entorno, onde você tá, se tem alguém na sua frente com um cartazinho te mostrando as respostas, você não pode usar fone de ouvido e uma série de coisas, não pode ter celular. Falando um pouquinho lá do centro de exames, também tem uma diferença cultural aí, mas aqui na Europa você não entra com absolutamente nada no bolso, tá? Então você tem que deixar celular, relógio, todo fone de ouvido não pode entrar, claro. Todo lado de fora você entra numa sala, eles te dão um papel em branco com uma caneta. Esse papel que você anota você não pode levar. Então, se você fez anotações para você estudar depois, não é permitido. Eles vão confiscar esse papel. É só realmente usado durante a prova, tá bom? Eu disse questões culturais porque aqui na Europa parece que está entrando ali realmente numa área militar, né? No Brasil é um pouco mais flexível, mas claro que isso é uma regra mundial. Você não pode entrar com equipamentos eletrônicos e você também não pode ficar pesquisando na internet as respostas, obviamente. E aí, como agendar o seu exame? Você pode falar, pô, Guilherme, legal, bacana, gostei, bora fazer esse negócio aí. Você pode fazer o seu cadastro gratuito no site aws.training. Você vai criar um perfilzinho lá. E aí lá dentro você vai selecionar a sua prova, qual o nível que você quer. E aí você pode selecionar entre a PSI ou a Pearson, como eu disse. Só quem está fazendo online no momento é a Pearson. Eu não sei se a PSI vai fazer. E aí... E o legal é que se você passar no exame, né, todos aqueles custos que eu falei, eles vão te dar um voucher de 50%. Então eu paguei $150 no primeiro exame e paguei 75 nos outros dois, porque eu sempre ganhei um voucher de desconto. Então é um incentivo que a Amazon te dá para você passar na prova e ganhar esse 50% de desconto, tá bom? Eu não quero entrar no site aqui e mostrar como faz, porque isso tem bastante tutorial na internet. Mas claro, se você preferir, eu posso gravar isso depois e disponibilizar para vocês, mas não tem muito segredo, tá bom? É só realmente ir lá no calendáriozinho, marcar a prova e mandar bala no exame, beleza?
Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo.